Olá, queridas irmãs e queridos irmãos. Seja bem-vindo à segunda parte do nosso estudo do livro Missionários da Luz, de André Luiz. Na primeira parte, estudamos os 5 capítulos iniciais e vimos fundamentos que sustentam toda a obra: o pensamento como força real, a influência direta das emoções sobre o campo vital, o cuidado com a epífise como ponte entre mente e corpo, e a importância da disciplina interior para que o intercâmbio espiritual seja seguro, útil e edificante. A partir de agora, seguindo do capítulo 6 ao 10, nós aprofundamos o coração do trabalho espiritual e vamos observar com mais detalhes como a assistência se organiza, como os recursos magnéticos e fluídicos são aplicados com o método e como a mente humana, quando se alinha ao bem, deixa de ser apenas sensibilidade e se torna instrumento consciente de cooperação. E este conteúdo te ajuda? Inscreva-se no canal e ative as notificações para acompanhar as próximas partes do estudo. Vamos começar. Capítulo 6 do livro Missionários da Luz, a oração. Esse capítulo mostra que a oração é a base para a construção da engenharia vibracional que sustenta todo o tratamento espiritual. Em continuidade ao capítulo 5, o rapaz, após separar-se da irmã e da mãe, vai para a sua própria residência. André Luiz, nesse capítulo, ele tece observações sobre as diversas doenças que ele tratou ou teve conhecimento durante sua vida de encarnado. E acrescenta que a microbiologia psíquica o impressionava fortemente na observação desses casos que ele acompanhava. Observava o rapaz como um enfermo grave. Viam-lhe os parasitas escuros e se interrogava sobre o remédio salutar para esse doente. André comenta que as manifestações do vampirismo não se acham circunscritas ao ambiente dos encarnados, porque toda a matéria mental está revestida de força plasmadora e exteriorizante, pois a permuta magnética abrange todos, tanto encarnados como desencarnados. Ele comenta que a ciência médica terrena alcançará culminâncias sublimes quando verificar que o corpo físico é a sombra da alma eterna, pois cada célula física é instrumento de vibração mental, e que cada filho de Deus deve ser o médico de si mesmo. Nos diz também que existem diversos remédios contra o vampirismo, sendo que o antídoto mais eficaz é a oração fervorosa e reta. O rapaz, quando entra em sua residência, ele sente a vibração elevada que é estabelecida pela esposa, que transforma a casa em um verdadeiro lar, um santuário doméstico, pois a esposa cultiva a oração fervorosa e reta, sendo que em cada parede e objeto dentro da residência havia vibrações de paz inalterável. A esposa, desdobrada em prece fervorosa, emanava do coração luzes, como um foco ardente e luminoso que envolvia o rapaz, com partículas resplandecentes, destruindo as formas escuras. André Luiz tece comentários sobre todos os tipos de raios que nos envolvem, raio estes provenientes do cosmos, como também da própria crosta planetária, além dos raios magnéticos exteriorizados pelos vegetais, pelos animais e pelos humanos. Além deles, temos as emanações psíquicas, provenientes das colônias de seres desencarnados, proveniente daquelas colônias que rodeiam o nosso planeta. Nos diz também que os raios divinos, expelidos pela oração santificadora, convertem-se em fatores adiantados de cooperação eficiente e definitiva na cura do corpo, na renovação da alma
e na iluminação da consciência. Para nós, esse capítulo diz que marca um divisor de águas, porque André Luiz, nesse livro, Missionários da Luz, fala em oração não como um rito religioso, mas sim ele passa a apresentar a oração como uma ferramenta objetiva de modulação vibracional do campo espiritual do ser humano. A oração não é súplica, ela é um ajuste de frequência. O que ocorre de fato quando uma criatura ora com sentimento sincero não é a produção de palavras bonitas, mas a reorganização de todo o seu campo bioenergético. O campo mental entra em coerência. A glândula epífise muda seu padrão de emissão eletromagnética. Os centros de força passam a oscilar em harmonia. Os biofótons celulares do corpo físico começam a emitir luz em padrão ordenado e coerente. O perispírito se torna mais compacto e menos permeável. Em linguagem moderna, o espírito entra em coerência biofotônica. Isso explica porque os benfeitores espirituais só conseguem agir quando a pessoa ora. Não porque Deus exige a oração, mas porque, sem coerência vibracional, não existe canal físico-espiritual para uma intervenção. Dessa forma, nós podemos dizer que os trabalhos de apometria não se trata de uma fé subjetiva, mas de abrir canal de campo energético. A oração é o que prepara o solo morfogenético para que as intervenções espirituais possam realmente se fixar, pois encontra um campo fértil para a semeadura. Ela é a base invisível de todo o atendimento sério, voltado sempre na lei maior do amor. Não é complemento do tratamento, é o alicerce do tratamento. Ela é o que garante os comandos, as limpezas, os desligamentos, as recomposições de centros e os selamentos perispirituais possam realmente se fixar no campo do consulente. Sem oração, o campo volta a abrir. Os túneis de ressonância se reestabelecem e os padrões antigos reassumem o comando. A oração é o ato pelo qual o espírito reassume a soberania sobre o seu próprio campo vibracional. É o momento que ele deixa de ser objeto de influências e volta a ser fonte consciente de organização da própria vida. Aqui, a oração não é um ato devocional, é um instrumento de engenharia vibracional que sustenta toda a cura, toda a libertação e toda a reconstrução real do ser humano. Isso aqui nos explica aquilo que a gente sempre diz para o nosso consulente: faça o tema de casa, faça o evangelho, faça a oração. Orai e vigiai sempre. Nesse capítulo 7, André Luiz descreve a vida noturna de grupo de irmãos que presta auxílio aos necessitados. No início do capítulo, o autor comenta que, ao sair de uma reunião, as entidades perturbadas mantinham-se na porta esperando a brecha para entrarem. Na rua, os transeuntes desencarnados eram numerosos, a maioria de natureza inferior, mas grupos luminosos passavam apressados. O autor relata um pedido feito por uma mãe, Justina, ao seu filho, Antônio, que estava em estado gravíssimo. Solicitava mais algum tempo como encarnado para resolver problemas familiares. Justina, a desencarnada, e filho Antônio, o encarnado. O instrutor Alexandre, ouvindo o pedido da mãe, foi em auxílio de Antônio, que apresentava um quadro de arteriosclerose adiantado, pois vivia em um círculo de pensamento muito desregrado e as suas criações mentais
transformaram-se em verdadeiras torturas. Alexandre iniciou com operações magnéticas, ministrando energias novas à espinha dorsal de Antônio, trabalhando no fígado e no cérebro físico. André mantinha-se em prece colaborativa. Devido ao estado de saúde de Antônio, Alexandre necessitava de um irmão encarnado para doar energias, solicitando ajuda do irmão Francisco, que foi em busca do médium encarnado Afonso, cuja energia podia ser utilizada, pois Afonso tinha um campo mental equilibrado. A transfusão energética foi realizada e o coágulo que Antônio tinha no cérebro foi reabsorvido, o que garantia mais 5 meses de permanência no plano terreno para resolver os problemas ainda pendentes. André Luiz esclarece que as condições de luta dos enfermos são mais difíceis à noite, porque os raios solares, durante o dia, conseguem destruir grande parte das criações mentais inferiores dos doentes, o que não acontece à noite, quando o magnetismo lunar favorece a todos os tipos de criações, tanto boas como ruins. Dessa forma, durante a noite, as equipes socorristas devem estar sempre vigilantes. Nesse capítulo, nós podemos verificar o aprofundamento para compreender de que a misericórdia divina não se manifesta de forma caótica, improvisada ou emocionalmente impulsiva, mas como uma ciência de amor estruturado. André Luiz demonstra que o socorro espiritual é um processo técnico, preciso e progressivo, que respeita leis vibratórias tão exatas quanto as leis físicas que regem o corpo material. O auxílio não começa no resgate, mas na lenta reconstrução do campo do espírito que sofre. O espírito em sofrimento é apresentado como um campo vibratório colapsado, desorganizado, fragmentado em si mesmo. Ele não está apenas em um lugar ruim, ele se tornou compatível com aquele lugar devido à sua vibração. Seu padrão mental, emocional e perispiritual foi se moldando ao longo do tempo, com as frequências de culpa, medo, ódio, desespero, vício. Esse padrão forma um campo morfogenético próprio que o ancora magneticamente nas zonas densas. O socorro verdadeiro começa quando esse campo magnético começa a ser tocado, suavizado e reorganizado. Dessa forma, o primeiro movimento dos benfeitores não é a retirada, mas a estabilização. Eles atuam inicialmente na mente do espírito, emitindo ondas de serenidade, imagens reconstrutivas, pensamentos de esperança, memórias afetivas, cenas que despertam saudade do bem e desejo de mudança. Esse processo cria pequenas ilhas de coerência no campo mental do sofredor. Sem isso, qualquer tentativa de deslocamento falha, porque o campo não sustenta uma nova faixa vibratória. Quando ocorre essa estabilização, começa a acontecer. Inicia-se então o trabalho mais profundo no perispírito. André Luiz descreve centros de força congestionados, fissuras energéticas mais densas aderidas ao campo vibratório, deformações morfogenéticas e laços obsessivos que precisam ser tratados. Esse processo é o que hoje podemos compreender como uma verdadeira cirurgia biofotônica perispiritual, ou seja, uma limpeza dos biofótons dissonantes, recomposição de campos, realinhamento de centros, dissolução de vínculos patológicos e restauração gradual da forma energética do espírito. Somente quando o campo do espírito passa a emitir um padrão vibratório compatível com zonas de maior harmonia é que ele pode ser conduzido com segurança. E essa condução não é espacial, é uma condução vibratória. Ele não vai para um lugar, ele não se desloca no espaço. Ele muda de faixa vibracional de existência, de vivência, de vida.
As rotas espirituais são corredores de compatibilidade vibracional por onde o espírito pode transitar sem colapsar novamente. Se o campo ainda estiver desorganizado, ele simplesmente não sustenta a permanência na nova região e retorna às antigas zonas inferiores. Aqui o livro traz uma das chaves mais importantes para o trabalho de apometria. Não existe libertação sem reprogramação do campo vibracional. Não existe resgate real sem reconstrução biofotônica do perispírito. Não existe cura espiritual sem restauração do campo mental e da coerência vibratória do ser. A apometria, quando corretamente compreendida, é exatamente a aplicação consciente dessa engenharia invisível do socorro espiritual. Ela não expulsa, ela reorganiza. Ela não afasta, ela reconstrói. Não há rompimento por força, mas por reestruturação do próprio campo. Esse capítulo ensina que toda misericórdia eficaz é científica e que todo amor verdadeiro precisa de estrutura para sustentar a libertação real do espírito. Missionários da Luz, capítulo 8. No plano dos sonhos. Esse capítulo descreve uma noite de atividades espirituais dedicadas à instrução de espíritos encarnados, que durante o sono físico são conduzidos a reuniões educativas no plano espiritual. Alexandre informa que será realizada uma assembleia de esclarecimento, voltada a cooperadores ainda encarnados, com o objetivo de prepará-los para melhor desempenho em tarefas mediúnicas e espirituais. Ele explica que, embora existam mais de 300 associados vinculados ao grupo, apenas uma pequena parcela consegue libertar-se das sensações inferiores do corpo físico para participar conscientemente dessas instruções durante o desdobramento pelo sono. Mesmo assim, os que participam recebem benefícios profundos, ainda que não consigam recordar conscientemente os detalhes ao despertar. Tais encontros promovem renovação interior, clareza mental, elevação dos sentimentos, fortalecimento moral e maior disposição para a prática do bem. As atividades não ocorrem em colônia espiritual, mas em uma instituição espírita localizada na Terra. Atentem bem para esse fato, que as atividades não ocorrem em uma colônia espiritual, mas as atividades acontecem em uma instituição espírita localizada no plano terreno, escolhida por conter recursos magnéticos e ambiente favorável ao atendimento dos encarnados. Alexandre explica a importância do lar e dos ambientes familiares como base histórica e espiritual do cristianismo, ressaltando que as futuras instituições religiosas deverão funcionar como centros vivos de educação, de amparo e de assistência integral ao ser humano. Antes do início da reunião, verifica-se a ausência de dois participantes encarnados que estavam esperando para a reunião. São eles, Vieira e Marcondes. Alexandre determina que Sertório, que é o auxiliar de Alexandre, e André Luiz investiguem o motivo da falta desses dois irmãos encarnados. Se deslocam até a residência de Vieira, encontrando-no em sono agitado, sofrendo um pesadelo intenso. Ele é perturbado por um espírito que se sentiu ofendido por acusações feitas por Vieira quando esse espírito ainda estava encarnado. O visitante procura esclarecimento, mas Vieira, dominado pelo medo, não consegue ouvir. Sertório decide despertá-lo, interrompendo o episódio, mas observa que ele não poderá participar da reunião naquela noite. Se deslocam até a casa de Marcondes, onde o caso é ainda mais grave. Ele se encontra parcialmente desligado do corpo físico, em situação de envolvimento com entidades de natureza inferior, que afirmam ter sido atraídas por ele próprio.
Diferentemente de Vieira, Marcondes demonstra entrega consciente às companhias que escolheu. Sertório decide não intervir naquele momento, permitindo que a experiência produza a reflexão futura, e retorna para relatar os dois ocorridos para Alexandre. O capítulo encerra destacando que cada espírito escolhe, assim como colhe, os frutos de suas próprias escolhas. A assistência espiritual existe, mas respeita a responsabilidade individual, respeita o livre-arbítrio, que são as nossas escolhas. A cada elevação exige esforço pessoal, disciplina moral e fidelidade aos compromissos assumidos, sendo essas as bases para o progresso e para a participação consciente em tarefas espirituais superiores. Nesse capítulo, podemos ver claramente que André Luiz revela que o sono não é pausa da consciência, mas uma mudança de plano operacional. O corpo adormece, mas o campo consciente se desloca para outra faixa vibracional de existência. O sonho é apenas o registro fragmentado, cerebral, de uma atividade espiritual muito mais ampla que ocorre no plano espiritual. Dormir é entrar em modo de trabalho espiritual inconsciente. Quando o corpo entra em repouso, a glândula epífise altera seu padrão eletromagnético e o perispírito começa a se desencaixar parcialmente do sistema nervoso. Esse desencaixe não é ruptura, é afrouxamento dos laços energéticos que prende a consciência ao cérebro físico. O espírito passa, então, a operar em uma faixa vibratória própria, bem mais sutil, onde pode ser orientado, instruído, tratado, advertido, preparado ou até mesmo resgatado. O plano dos sonhos é um grande hospital, escola e centro de reprogramação da alma. Espíritos encarnados são conduzidos durante o sono a ambientes espirituais. Todos esses ambientes não podemos esquecer que são compatíveis com o seu padrão vibracional. Aqueles que mantêm coerência mental e emocional, eles são levados a colônias, a salas de estudos, postos de socorros e templos de instrução. Já aqueles que carregam culpa, ódio, vícios ou sofrimento profundo são atraídos para as zonas densas, onde continuam vibrando em faixas compatíveis com seus próprios conteúdos internos de desejo e emoções. Ninguém vai para o plano espiritual durante o sono. Cada um se ancora magneticamente na faixa vibratória que sustenta. O sonho não cria o destino, ele revela o campo onde a pessoa já vive por dentro. Reparem nesse fato: ninguém vai para o plano espiritual. Cada um, ele se desloca. Para onde? Para a faixa vibracional magnética que o está sustentando. No plano apométrico, esse capítulo demonstra que a maior parte dos vínculos obsessivos não começa durante a vigília, mas durante o sono, quando o campo mental está mais vulnerável e vai aonde as nossas emoções, vai aonde os nossos desejos nos levam. Espíritos em desequilíbrio encontram-se, firmam compactos inconscientes, reforçam os laços kármicos e estabelecem túneis de ressonância, exatamente nesse estado de um semi-desencaixe do perispírito. Isso explica porque muitos casos espirituais não se resolvem apenas com comandos durante o atendimento consciente. O vínculo se renova no sono, porque o campo ainda vibra nessa mesma faixa. A apometria precisa, portanto, atuar também nos planos de sonho do paciente, reprogramando o campo perispiritual
selando centros de força, elevando o padrão vibratório e restaurando a soberania do espírito durante o desdobramento noturno. Esse capítulo mostra que dormir é atravessar dimensões energéticas, dimensões espaciais e temporais. E atravessar dimensões sem coerência vibratória é atravessar sem proteção. O plano dos sonhos é o laboratório invisível, onde se consolidam tanto as curas quanto as obsessões, tanto as libertações quanto as recaídas. Ele é o campo onde a alma ensaia o futuro que está construindo silenciosamente. Não esqueçamos, nós somos construtores do nosso futuro. Por isso, André Luiz revela que a verdadeira higiene espiritual não acontece apenas no que pensamos acordados, mas principalmente naquilo que somos quando ninguém nos vê, quando a consciência sai do corpo e o campo revela, sem máscaras, quem realmente somos e onde verdadeiramente os nossos sentimentos, as nossas emoções, nós habitamos, onde verdadeiramente habitamos. Missionários da Luz. Em continuidade ao capítulo 8, vamos fazer estudo do capítulo Mediunidade e Fenômeno. Esse capítulo 9 nos mostra a mediunidade como a própria fisiologia do espírito. Nesse capítulo, André Luiz apresenta uma grande reunião espiritual voltada a encarnados em desdobramento pelo sono, reunidos num amplo salão para receberem orientação. Alexandre, o instrutor, assume a direção da Assembleia e os participantes encarnados, ligados diretamente a ele, ocupam os lugares mais próximos da mesa diretora. André Luiz calcula que há pouco mais de 100 encarnados nessas condições, além de muitos desencarnados que se encontram presentes. Comparecem também outros grupos trazidos por diferentes associações espirituais. Entre esses grupos, nós temos aquele grupo do Irmão Francisco. André Luiz percebe que apenas os discípulos permanentes de Alexandre podem encaminhar perguntas e dúvidas enviadas antecipadamente ao instrutor, antes dele iniciar a palestra. Sertório explica que existem muitas escolas desse tipo para encarnados durante o sono e que a prioridade para perguntas é uma questão de organização do trabalho, já que os participantes eventuais terão oportunidades semelhantes em seus próprios núcleos. Também esclarece que, embora haja um plano para a reunião, Alexandre improvisa o tema e a abordagem, conforme as questões que foram formuladas e por ele recebidas, buscando atender ao que interessa à maioria e também às dúvidas de menor número. A reunião tem como assunto principal mediunidade e fenômeno, que é o título desse capítulo. André Luiz é convidado a integrar uma equipe de auxiliares. Alexandre inicia sua palestra com uma oração ao Senhor, pedindo inspiração para compreender o auditório e também ser compreendido. Em seguida, ele passa a orientar os aprendizes, tratando das dificuldades que eles classificam como impedimento psíquico-fisiológicos. Alexandre afirma que muitos desejam realizações elevadas e fenômenos de ordem superior, mas precisam corrigir a postura mental e a base moral da vida cotidiana. Ele compara o progresso interior à construção de uma obra. Por quê? Porque uma obra exige material adequado, planejamento, esforço, aplicação, verificação de solidez, equilíbrio e acabamento. Ele critica a ideia de que a mediunidade funcione como um mecanismo automático. Funciona assim como uma força cega, independente de disciplina e preparação.
Ele questiona se os interessados em clarividência e clareaudiência já aprenderam a ver, a ouvir e a servir no trabalho diário e se dominam impulsos inferiores. O instrutor enfatiza que existem muitos processos mediúnicos em atividades no mundo, mas recomenda valorizar o dever, valorizar o trabalho e as tarefas pequenas, antes de buscar as grandes manifestações mediúnicas. Adverte contra a apropriação indevida das forças invisíveis. Adverte sobre o fascínio por efeitos e a obsessão sutil. Ele também esclarece que encarnados e desencarnados formam, no fundo, uma comunidade de vivos, diferenciada tão apenas pela vibração. E lembra que a desencarnação não transforma automaticamente o ser humano em santo. A mudança de plano não significa a santificação. Afirma ainda que o desencarnado que se manifesta nem sempre é superior ao encarnado e que há continuidade de aprendizado em ambos os lados da vida. Na sequência do estudo, Alexandre define mediunidade como um meio de comunicação e usa uma referência ao Cristo como uma porta, indicando que, sem a vivência do Evangelho, a mediunidade permanece apenas como instrumento de informação, podendo servir também a interesses inferiores. Lembra a frase: vós sois deuses, para destacar a dignidade espiritual da criatura e insiste que a permanência em tendências animalizadas e instintivas favorece manifestações inferiores. Diz que muitos buscam atravessar fronteiras vibratórias sem preparo, o que leva ao encontro com companhias equivalentes. Reforça também que a afinidade é lei de reunião e integração. Em seguida, Alexandre aborda o tema do fenômeno. Reconhece que a experimentação tem valor e que a curiosidade pode ser ponto de partida para a ciência, mas mostra que a própria vida na Terra já é cheia de fenômenos constantes e profundos, na água, nas plantas, na natureza e na luz. E que, mesmo assim, muitos não despertam para o divino. Muitos não despertam para Deus. Por isso, ele considera inadequado exigir espetáculos prematuros do plano superior para convencer pessoas resistentes. Afirma que a paixão pelo fenômeno pode tornar-se vício destrutivo, desviando a alma do essencial. Também destaca a diferença entre informação e o real aprendizado, afirmando que catalogar e falar não significa vivenciar, e que estudar sem aplicar mantém o discípulo ainda estagnado. Alexandre declara que mediunidade não é atributo da carne, mas é expressão do próprio espírito, e que o espírito é imortal. Diz que o corpo precisa estar em condições sadias para que ocorra o intercâmbio, mas é apenas instrumento, e que para obter contato superior é preciso elevação do próprio padrão vibracional. O que representa elevação? Significa crescer em conhecimento, santificar-se no esforço diário, tornar-se bondoso para atrair os bons e desenvolver atitudes edificantes. Afirma que a mediunidade não é privilégio de poucos, nem simples sexto sentido, mas potencial comum, cuja expansão depende de boa vontade
e melhoria íntima. E aqui vocês vejam, aqui entra a reforma íntima. Ele encoraja os presentes a elevar-se para o futuro, aperfeiçoando qualidades para servir melhor a terra, e conclama todos ao compromisso de cooperação com Jesus. No encerramento, Alexandre recomenda não provocar desenvolvimento prematuro das faculdades psíquicas, porque ver sem compreender ou ouvir sem discernir pode causar verdadeiros desastres. Ele pede desapego do verbalismo sem obras, incluindo as obras interiores, como renúncia, paciência, perdão, esperança e trabalho íntimo. Ele orienta que, em vez de exigir a descida dos espíritos superiores, o aprendiz deve aprender a subir até eles, elevando o coração e sustentando o vínculo com a luz divina, sem egoísmo, sem vaidade, sem tirania do próprio eu. Finaliza afirmando que os fenômenos devem ficar em segundo plano, pois o espírito, esse sim, é o essencial. Após silenciar, Alexandre permanece em oração e ocorre um momento marcante. Ele se transfigura em luz, com vestes brilhantes e raios que se derramam sobre os presentes, gerando intensa emoção e imensa alegria coletiva. Sertório explica a André que potências superiores se congregaram ao redor do instrutor Alexandre, tornando-o intermediário de dádivas para todos. Em seguida, Alexandre retorna ao aspecto habitual, agradece em prece ao Senhor e encerra a reunião. Podemos ver nesse capítulo que André Luiz amplia ainda mais a compreensão que nós temos do fenômeno mediúnico, ao demonstrar que não existe separação real entre espiritualidade e fisiologia. A mediunidade não acontece apesar do corpo, mas através do corpo, por meio de uma arquitetura vibracional extremamente precisa e operosa. O perispírito não é apenas envoltório da alma, ele é um campo funcional, dotado de circuitos, centros de força e sistema de transmissão, que fazem do médio uma estação viva de recepção, tradução e emissão da informação espiritual. O que André deixa bem claro é que todo fenômeno mediúnico é, antes de tudo, um fenômeno de campo vibratório. O espírito comunicante, ele não entra no médium como uma entidade invasora, mas acopla-se por ressonância, utilizando a afinidade vibratória, utilizando a sintonia emocional e a compatibilidade morfogenética. O que se estabelece é uma sobreposição parcial de campos de consciência, formando um circuito biofotônico temporário, um circuito de luz. Nesse circuito, pensamentos, emoções e memórias transitam como pacotes de informação luminosa que atravessam o perispírito, a epífise e o sistema nervoso, até se converterem em palavras, até se converterem em gesto ou em impulsos motores. Por isso, ressalta que não existe mediunidade neutra. Toda manifestação, ele carrega o campo vibracional interno do médium. A qualidade do que se transmite depende diretamente do estado vibracional de quem serve de instrumento medianeiro. Campos mentais contaminados por medo, vaidade, culpa, ressentimento ou desejo descontrolado não apenas distorcem mensagens, eles criam campos de acoplamento patológicos, facilitando obsessões, vampirismos e sobreposições prolongadas de consciência. A mediunidade, então, deixa de ser ferramenta de luz e passa a ser vias de adoecimento. Aqui, o livro Mensageiros
revela algo profundamente clínico. Muitos quadros de esgotamento, muitos quadros de instabilidade emocional, distúrbios do sono, muitos quadros de crises de ansiedade, confusão mental e doenças inexplicáveis têm raiz mediúnica. Não por ser médium, mas por ser campo aberto sem governança. O fenômeno, sem organização vibracional, torna-se agressão silenciosa ao sistema neuroperispiritual. Cuide bem, o fenômeno, sem organização vibracional, torna-se agressão silenciosa a todo o sistema neuroperispiritual. E é exatamente nesse ponto que a apometria se encaixa como uma medicina vibracional da mediunidade. Ela atua não sobre espíritos, mas sobre circuitos de campos, fechando túneis de ressonância patológica, limpa os biofótons desorganizados e incoerentes, reorganiza centros de força, recompõe a malha perispiritual e devolve ao espírito encarnado o comando do próprio sistema. O médium deixa de ser apenas sensível e passa a ser um operador consciente do seu próprio campo vibracional. Esse capítulo mostra que a mediunidade é uma fisiologia da alma, uma função natural, mas que exige higiene, disciplina, soberania mental, engenharia vibracional contínua. Quando cuidada, a mediunidade eleva. Quando abandonada, a mediunidade consome. E todo o trabalho apométrico nasce exatamente nessa compreensão. Governar campo é preservar vida. Governar campo é lucidez e destino. Capítulo 10 do livro Missionários da Luz. Nesse capítulo, André Luiz é conduzido por Alexandre a uma reunião de materialização, sendo supervisionada por Calimério e dirigida por Alencar. O ambiente é cuidadosamente isolado por trabalhadores espirituais e preparado com recursos magnéticos, recursos elétricos e energéticos, dada a delicadeza e os riscos do fenômeno. A jovem médium é submetida a rigorosa preparação magnética, envolvendo equilíbrio digestivo e nervoso, para que o ectoplasma possa ser utilizado com segurança. Um participante que chega alcoolizado é neutralizado por emitir influências nocivas ao trabalho. Durante a reunião, a desarmonia mental dos encarnados dificulta os fenômenos, exigindo correções no ambiente. Alexandre improvisa um aparelho vocal ectoplasmático para orientar os presentes. Em seguida, Alencar se materializa utilizando a força nervosa da médium e recursos fluídicos, e pequenas materializações são realizadas. Ao final, André reflete sobre a imaturidade dos encarnados diante do fenômeno. E Alexandre explica que o trabalho espiritual é semeadura paciente, cujos frutos surgirão no tempo oportuno. Nesse capítulo intitulado Materialização, André Luiz explica que o fenômeno não é algo místico, abstrato ou simbólico. Ele descreve a materialização como um processo técnico, biológico e espiritual ao mesmo tempo. O que hoje chamamos de fenômeno ectoplásmico é apresentado por ele como uma operação real de construção espiritual que depende diretamente do organismo do médium encarnado. Esse capítulo ainda vai mais fundo do que a simples descrição do fenômeno. Ele revela de forma muito clara que a materialização é uma intervenção direta na fronteira entre espírito e matéria, um ponto onde o invisível se torna tangível por meio de um processo biológico espiritual, sendo que esse processo é extremamente delicado. André Luiz deixa implícito que o ectoplasma não é apenas energia, mas um plasma vivo, constituído por substâncias e elementos semimateriais retirados do próprio campo vital do médium.
que o aproxima muito mais de uma transfusão de matéria sutil do que um fenômeno psíquico. O médium cede substância da própria organização física para que o fenômeno ocorra. Isso significa que a materialização não acontece apenas por vontade do espírito comunicante, mas depende de matéria viva retirada do campo vital do encarnado. O texto mostra essas substâncias não são imaginárias. Cuida bem, ó. O texto mostra claramente que essas substâncias não são substâncias imaginárias. Elas são retiradas do sistema nervoso, das glândulas, do perispírito e do duplo etérico do médium, formando aquilo que André chama de substância plástica, moldável e sensível à vontade. O campo perispiritual do médium libera uma fração da sua malha biofotônica. Malha biofotônica essa que é estruturante, de tal forma a uma malha viva de luz, que é então organizada por técnicos espirituais em um campo plasmático moldável. Esse campo recebe o molde informacional do espírito comunicante, que funciona como uma matriz morfogenética ativa, projetando forma, textura, densidade e, inclusive, características fisiológicas sobre a substância ectoplasmática. O corpo materializado não é o espírito em forma física, mas uma construção bioplasmática temporária, sustentada por coerência vibracional. O espírito comunicante, ele não se transforma em corpo físico. Ele projeta o seu molde perispiritual sobre essa substância viva cedida pelo médium. O que acontece como corpo materializado, ou seja, aquilo que aparece, é uma forma construída a partir de um campo informacional espiritual que organiza a matéria ectoplásmica. É exatamente o que hoje a ciência chama de campo morfológico ou campo morfogenético, ou seja, uma matriz de informação que irá modelar a matéria. O capítulo mostra que esse processo não é espontâneo nem simples. Há equipes espirituais especializadas, técnicos espirituais que dirigem todo o trabalho. Eles extraem, condensam, modelam, sustentam e depois reabsorvem o ectoplasma, garantindo que o médium não sofra danos maiores. Trata-se de uma verdadeira engenharia de campo, organizada, planejada e controlada. Alexandre, ele alerta que o estado emocional dos encarnados presentes interferem diretamente no fenômeno. Emoções como medo, excitação, curiosidade desordenada, vaidade ou ansiedade desorganizam a substância ectoplásmica, tornando o fenômeno instável. Isso mostra que a materialização depende de coerência vibracional do ambiente e do médium. Outro ponto essencial é o risco biológico. Alexandre Luiz é muito claro ao afirmar que o médium pode sofrer esgotamento, perturbações nervosas e colapsos vitais se houver abuso do fenômeno. Isso confirma que o ectoplasma não é energia genérica, mas vida do próprio organismo, matéria viva que sustenta o corpo físico. A retirada constante e conduzida de maneira errada dessa substância compromete seriamente o equilíbrio físico, o equilíbrio emocional e o equilíbrio espiritual do médium. Portanto, esse capítulo 10 descreve com precisão a transferência de plasma vital, a organização da matéria por campos informacionais, a atuação de equipes técnicas no plano espiritual, a influência direta das emoções sobre a coerência do campo e os riscos fisiológicos reais associados ao fenômeno da ectoplasmia. Nada o que é abordado é simbólico. Tudo o que ali é visto não é simbólico. Cuidem bem, ó.
Nada ali é simbólico, tudo é operacional. O que André Luiz descreveu em linguagem espiritual dos anos lá dos idos de 1940 corresponde exatamente ao que hoje chamamos de biofótons, campos mórficos, coerência vibracional e engenharia de campo espiritual. Chegamos ao fim da segunda parte do nosso estudo de Missionários da Luz, contemplando os capítulos 6 a 10. Hoje ficou ainda mais claro que o auxílio espiritual não é improviso nem milagre. É trabalho coordenado, sustentado por disciplina, sintonia e responsabilidade. A espiritualidade superior não atua por espetáculo, ela atua por leis. E do nosso lado, a base continua sendo a mesma: pensamento educado, emoção equilibrada, intenção reta e perseverança no bem. Se existe um ponto que atravessa tudo o que vimos é este: ninguém se mantém firme apenas por vontade momentânea. A estabilidade se constrói por repetição, por vigilância serena e por escolhas pequenas feitas todos os dias. A mente cria o clima cria o campo, e o campo define que tipo de influência encontra lugar em nós. Na próxima parte, seguiremos com os capítulos 1 a 15, avançando ainda mais na compreensão do trabalho dos benfeitores espirituais e dos mecanismos sutis que ligam consciência, perispírito e corpo físico. Se você deseja continuar conosco, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe esse estudo com quem possa se beneficiar. Seguimos juntos e até o próximo encontro.